Fala pessoal, tudo bem? Bom, gente, hoje eu vou entregar para vocês um vídeo em um formato um pouquinho diferente. Eu vou mostrando algumas imagens e comentando por aqui. Na verdade, é uma forma prática que eu encontrei, né, de manter o canal atualizado, mesmo em semanas que as coisas fugirem do controle, como foi essa última semana de provas, trabalhos, um monte de coisa, eu não consegui me organizar. Mas vamos lá. Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações, curtirem esse vídeo e se puder espalhar por aí seria muito bom, ajuda bastante na divulgação, dá ânimo da gente continuar em frente. E é isso. Então, hoje a gente vai dar continuidade aos vídeos sobre essa CPI da Covid, né? TV Senado batendo recorde de audiências, redes sociais movimentadas, o Bolsonaro descontrolado soltando uma bomba a cada dia para desviar o foco e o cenário político, um caos como sempre, né? Então, vamos começar então. A gente não conseguiu gravar na outra semana dos vídeos da outras... os depoimentos da outra semana, né? Então vamos lá, primeiro que a gente vai falar vai ser do depoimento do Ernesto Araújo. O ex-chanceler é um dos principais olavistas do mundo, né? E eu acho que esse é o título que melhor define esse cidadão. Ele falou por muitas horas e basicamente buscou espancar a realidade. O grande tema, como não poderia deixar de ser, foi a questão da relação com a China, o maior parceiro comercial do Brasil. E também o país que tem toda a matéria-prima, né, que precisamos para a produção de vacinas, que está tão em falta para a gente nesse período da pandemia que a gente está vivendo, não é? Então o Ernesto Araújo ele negou o tempo todo ter promovido qualquer tipo de agressão à China. Muito menos ainda de ter prejudicado as relações com o nosso maior parceiro comercial. Será que isso é verdade? Vamos ver, vamos ver. Não, jamais promovi nenhum atrito com a China, seja antes, seja durante a pandemia, de modo que os resultados que nós obtivemos durante a pandemia, na consecução de vacinas e em outros aspectos, eles decorrem de uma política externa que foi implementada de acordo com nossos objetivos, mas que não era uma política de alinhamento automático, como se diz, com os Estados Unidos, nem uma política anti-multilateral. Pessoal, mas a realidade é bastante diferente do que o Ernesto Araújo, os ministros e ex-ministros do governo Bolsonaro vem dizendo na CPI da Covid, não é verdade? Teve esse artigo, que é o Chegou o Comunavírus, que foi o chanceler publicou no dia 22/4/2020, nesse site aí, o Diário do Poder, lá no comecinho da pandemia. Foi coisa de mais de um ano atrás, né, gente? Já faz bastante tempo. Então, entre muitas bobagens que ele falou, ele usou os escritos do Zizek e para tentar comprovar, né, suas teses de que as medidas de isolamento social para combater a pandemia serviria para acelerar a implementação do comunismo no mundo, uma ordem global totalizante, autoritária. Acontece que, apesar de não ter acusado a China diretamente, para bom entendedor, meia palavra basta, não é? Comunavírus. O que seria comunavírus? Né? Um vírus comunista. O vírus que ele se refere é o coronavírus, que, como a gente sabe, surgiu na China. Teve os primeiros casos registrados em Wuhan, naquele país. E o país é governado por um governo, né, por um partido, que é o Partido Comunista, que se auto-intitula comunista, apesar de ter uma economia de mercado. Então, dessa forma, fica muito óbvio que ele queria dizer. Se ele fosse só um olavista fanático que estivesse falando as suas atrocidades por aí, não teria grandes problemas, mas a essa altura ele representava o Itamaraty, as relações internacionais do nosso país. Então, pessoal, teve um outro ponto que os senadores recordaram, como exemplo, né, das vezes que o Araújo, enquanto ministro, ele agrediu a China, e que teve uma repercussão política extremamente relevante, foi aquela confusão que o Dudu Bananinha armou no Twitter. Não sei se vocês se recordam, faz pouco tempo que isso aconteceu. Ele então fez esse tweet aí falando: o Brasil apoia projetos dos ELAs para o 5G e se afasta da tecnologia da China. O governo Jair Bolsonaro declarou apoio à aliança Clean Network
lançada pelo governo Donald Trump, criando uma aliança global para um 5G seguro, sem espionagem. Mais detalhes nessa thread, e aí ele coloca: Brasil apoia projeto para o 5G do ZEWA e se afasta de tecnologia da China. Bom, qual que é o problema disso, né? O Eduardo Bolsonaro, por um acidente da história, ele é filho do presidente da República, além de ser um deputado federal. Ou seja, se é o presidente da República falando isso, e o presidente não chega e automaticamente nega, ou o Itamaraty chega e automaticamente repreende essa opinião dele, parece que a gente está alinhado com isso. Parece que o Brasil, o governo brasileiro, está alinhado com uma ideia como essa. Então, pessoal, como a gente pode observar aqui, obviamente que teve troco, né? E veio por meio dessa sombria nota da Embaixada da China no Brasil, repudiando essas declarações. E olha isso, olha como termina essa nota. Ele fala que é para o Brasil se cuidar, né? Que não é para seguir a retórica da extrema-direita norte-americana. Caso contrário, vão arcar com as consequências negativas e carregar a responsabilidade histórica de perturbar a normalidade da parceria China-Brasil. Olha, o recado foi dado. A gente agora está sofrendo porque o governo chinês está, sim, segurando as exportações deles para nós, dos insumos para a produção da Coronavac, da AstraZeneca, e foi avisado, né? Foi uma tragédia anunciada, estava aqui, estava claro que isso ia acontecer. Engraçado, gente, que assim, o governo brasileiro, o ministro, né, Ernesto Araújo, disse na CPI que não tinha atrapalhado de forma nenhuma as relações com a China, mas quando aconteceu essa história do Bananinha aí, essa delinquência que o Dudu Bananinha fez de emitir esse Twitter, atacando, agredindo a China, um país que a gente precisa tanto, o governo brasileiro e a embaixada chinesa respondeu com aquela nota, né, que a gente acabou de ver. O governo brasileiro respondeu da seguinte forma: com essa nota aqui, que vai dizendo uma série de bobagens, negacionista, como sempre, né? Negando o problema. E aí, olha esse número 6. O Brasil é um país democrático, com plena separação de poderes, vigência de Estado de Direito, liberdade de expressão. Espera-se que a Embaixada da República Popular da China, em suas manifestações, respeite esses fundamentos de ordenamento constitucional brasileiro, assim como a Embaixada do Brasil na República Popular da China respeita o ordenamento constitucional chinês. Que sutileza para dizer que aqui é uma democracia e lá é uma ditadura, não é mesmo? Só que o que acontece é que essa lacrada que o Araújo, esse delinquente, deu aí com essa nota para atacar a China, está repercutindo até hoje nas relações comerciais e nas relações políticas que a gente tem com a China num momento que a gente precisa tanto, né? Uma coisa estarrecedora, nunca aconteceu na história do Brasil uma coisa dessa, tá, gente? Isso é novidade mesmo. O resultado dessas atitudes, então, ficam bem claras aqui, ficam bem evidentes agora com a fala do Dimas Covas, que é o presidente do Butantan, que depois na CPI, na quinta-feira dessa semana, e ele falou isso aqui. O embaixador da China deixou isso muito claro, né, naquele momento. Que posições que são antagônicas, que desmerecem a China, causam, obviamente, inconformismo do lado chinês. Cada declaração que ocorre aqui no Brasil repercute na imprensa da China. As pessoas da China têm grande orgulho da contribuição que a China dá ao mundo nesse momento. Então, obviamente, isso se reflete nas dificuldades burocráticas, que eram normalmente resolvidas em 15 dias, né? Hoje demoram mais de mês para ser resolvido. Então, nós que estamos na ponta, sentimos isso. Pessoal, então vamos agora para o depoimento do ex-ministro Pazuello. Vocês se recordam que nós dissemos no último vídeo que já era para ele ter prestado esse depoimento, né? Mas ele fez essa alegação ridícula, falando que estava com suspeitas de Covid e fugiu do primeiro momento, que era para ele já ter ido fazia 2 semanas. É ridícula, porque não é pelo cuidado que ele tem de não contaminar os senadores ou coisa do tipo. Isso seria esperado para qualquer pessoa com bom senso, principalmente para uma pessoa que foi ministro da Saúde durante o período da pandemia. Mas o ministro, ele nunca se importou com isso, né? De fazer isolamento quando encontrou com pessoas ligadas com pessoas com suspeitas de Covid ou com Covid. O próprio Bolsonaro, o chefe dele, né? Quando
estava com Covid. Eu lembro que ele foi dar uma entrevista, ele deu 2 passos para trás e tirou a máscara, assim, tirou a máscara, ele contaminado com Covid, tirou a máscara e mostrou pros repórteres que ele estava bem, querendo demonstrar que ele estava bem, coisa do tipo. Depois de fugir, então, ele procurou um habeas corpus para dizer que dissesse, né, e foi atendido, que ele não precisava produzir provas contra ele mesmo, ou seja, garantindo um direito ao silêncio. Mas, como a gente pôde observar, ficou muito nítido na participação dele na CPI, ele usou esse habeas corpus para poder mentir à vontade. Ele se escorou nesse habeas corpus para poder ser o que o governo Bolsonaro mais sabe ser, negacionista. Que mentiras foram essas, né, pessoal? Na verdade, foram muitas. Vamos destacar aqui uma ou duas só porque vocês já devem ter visto bastante isso na imprensa, só para, né, deixar aqui mais um registro. Então, no primeiro momento, ele disse que o presidente Bolsonaro nunca havia dado ordens diretas para ele em relação à cloroquina ou compra de vacina, apesar do presidente diariamente relinchar uma série de impropérios nas mídias sociais, né? E fato que o ministro minimizou, falou que uma coisa é o que fala nas mídias sociais, outra coisa é o que é a verdade. Existem vários Bolsonaros, então, várias personalidades aí que a gente não deve levar isso em consideração. Palavras do ministro, né? Estou interpretando as palavras do ministro, melhor dizendo, não foi exatamente isso que ele disse. Então, num primeiro momento, ele disse isso, né, na CPI, e só que os senadores fizeram questão de relembrar esta pérola aqui. Vamos ver. Vem, talvez, com toda certeza, tu volta pro batente aí. Pois é, estão dizendo que não, né? Mas falaram até tamo junto. Falaram até que eu estava brigado aqui. No meio militar é comum acontecer isso aqui. Olha só. Não teve problema nenhum. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu? Dá pra desenrolar. Tá pintando o clima Dá aqui. pra desenrolar. Olha, que vergonha, meu Deus do céu. Pessoal, um outro momento muito constrangedor dessa CPI aconteceu já nessa semana com a secretária Mayra Pinheiro, né? Que é a última vez que eu falo o nome dela. Ela é a Capitã Cloroquina. Ela contradisse o Pazuello, porque o Pazuello informou na CPI, até inclusive isso foi um motivo de um debate muito acalorado dele com diversos senadores ali durante o depoimento dele. Ele informou que o governo não havia sido informado da iminente falta de oxigênio em Manaus, né, que lá aconteceu de fato um colapso do sistema de saúde por conta do negacionismo do governo. E aí, essa Capitã Cloroquina, ela falou isso aqui na CPI, do depoimento dela, se liga. No mesmo depoimento, Vossa Senhoria afirma que foi informada do problema do desabastecimento de oxigênio medicinal em Manaus pelo próprio ministro da Saúde em 8 de janeiro. Sim. No entanto, o ministro disse que só tomou conhecimento em 10 de janeiro e, portanto, não poderia ter-lhe informado antes. Quem está falando a verdade? Não, senador, tem uma falha aí de informação. Eu estive em Manaus até o dia 5, eu voltei, o ministro teve conhecimento do desabastecimento de oxigênio em Manaus, creio que no dia 8. Pessoal, esse governo seria cômico se não fosse trágico, né? E olha por onde andava o Sancho Panza logo depois que ele terminou o depoimento aí na CPI, né? Alguns dias depois, nessa jornada maluca dele ao lado do Bolsonaro, sem máscara, fazendo manifestação política, coisa que pode complicar aí muito a sua situação no Exército, porque ele é um oficial da ativa e tem um regimento interno, tem as leis militares lá que não permitem esse tipo de manifestação por parte de oficiais da ativa. Pessoal, então a CPI ouviu, né, depois do Pazuello, essa tal Capitã Cloroquina. Ela insiste em defender o medicamento, que tem a sua ineficácia comprovada. E, por fim, o diretor do Instituto Butantan, o Dimas Covas. O Dimas Covas, que assim como o presidente da Pfizer, ele afirmou que o negacionismo do presidente
provocou um enorme atraso na chegada das vacinas e que em maio nós já poderíamos estar com 100 milhões de doses. Olha aqui, 100 milhões de doses poderiam ter sido integralizadas em maio se houvesse a contratação do Ministério da Saúde antes. Nesse momento, não sabemos se as 100 milhões de doses serão entregues em setembro devido ao atraso da matéria-prima. Então, gente, agora soma com as doses da Pfizer, que já poderiam estar aqui também, né? E veja quantas mortes aconteceram única e exclusivamente pela inércia assassina desse governo. É muito grave, é isso que a CPI tá e precisa investigar o mais breve possível. Bom, pessoal, é isso então. O vídeo de hoje foi feito nesse formato para não deixar o canal desatualizado, deixar alguns pitacos nossos aqui também, dar um resuminho para vocês do que aconteceu nessas 2 últimas semanas na CPI da Covid. Obviamente que a gente vai continuar acompanhando tudo e vamos postar vídeos por aqui, explicando, deixando as nossas opiniões. Então deixe seus comentários aqui embaixo com a sua opinião, sugestões de pauta também, se vocês tiverem algum assunto que vocês gostariam que a gente falasse por aqui e o que mais vocês quiserem. E não deixem de se inscrever no canal, beleza? Obrigado por tudo e até breve, pessoal!